Che, hoje o Prosendo vem até o centro de treinamento Luiz Nunes. Conheço o Luiz de um largo tempo. Conheço os irmãos do Luiz, né? O José, o Pinto, o Solon. E conversando antes da gente começar essa entrevista, pergunto para ele quantos irmãos vocês são. Na verdade são 8, né? Mas eu conhecia só os homens. As mulheres, na verdade, não conhecia nenhum. Luiz, tu é crioulo de onde? Do Passo do Coqueiro. Passo do Coqueiro, che. 5º Civil Distrito Paraí, eu acho ali. É, Passo do Coqueiro. Hoje falava com quem? O seu Renato Rodrigues. Falava o nome velho que foi capataz da Santa Rosa lá. Renato Rodrigues. É, o seu Renato falava desse senhor que foi capataz da Santa Rosa. Mora ali pelo Passo do Coqueiro ali. Tá meio velho já, de idade já. Não conheço ele. Santa Rosa não lembro. Eu era muito burro, mas eu saí do Coqueiro, eu tinha 14 anos. 14 anos, che. Por isso que eu talvez Tá não com quantos conheça. anos hoje, Luiz? 50. 50 anos, che. Família de vocês toda em volta do cavalo, né, Luiz? Todos. Na verdade, nós desde gurizinho, né, desde pequeno, porque nós se criamos ali na volta do Coqueiro com os homens velhos. O Elfo da Rosa, conheceu? Como? Seu Elfo da Rosa, Vi falar. Ney da Rosa. Ah, sim, boa. Claro, ali eles eram irmãos. E aí meu pai tropeava com eles, então era um alambrador, tropeiro, esquilador, naquela volta ali, né? E aí nós se criamos tudo no meio deles ali, eles redomoniando mato, velho, cavalo, distância por ali. Sou Ney domava bastante, né, che? Então o Ney domava. Eu me lembro as primeiras 21 dias que teve, eu assisti uma galopeada de potro, lá na Biquinha Macedo. Eu biquei uma cesa. O Elfo da Rosa botou uma potra rosira, eu lembro. Nas primeiras cruzadas de 21 dias que teve no eu presenciei uma ou duas lá na Biquinha. Teve aqueles rodeios, eu era guri. Piquete, claro. Claro, eu era guri, eu ia lá. Tinha crioja de gado, gente. Claro, bastante, claro. José, meu irmão, montava em gado na época. Ali. O José tá com quantos anos hoje? José dá com 58 por aí. É, né? E bota passar tempo, né? Passa rápido, né? É, passa de galope. Luiz, e tu é filho de quem? José Eurico Pedroso e Virgínia Gonçalves Nunes. Seu José Eurico. É. Mais uma vez eu te digo, eu conheci, e de tantos anos que a gente tem relação, nesse mundo de rodeio, quantos rodeios a gente teve junto, né? E a gente se envolveu com um cavalo, que eu não conheço teu pai. Morreu cedo. É? Morreu com uns 61 por aí, eu acho. 58, 61, é por aí, eu não lembro bem, mas foi por aí. É? Ele morreu na volta de 92, faz tempo já. 92. E o velho se envolvendo com um cavalo também, che. Sim, não era tanto cavalo, eu não cheguei a alcançar na época, agora, eu acho que talvez não era nascido ainda na época que ele pegava esses cavalos de distância, sabe, de distância para redomoniar e tropeava, né. Tropeava. Muita gente lançava cavalinho, né? E aí eu não cheguei muito pegar assim esse tempo dele, mas foi do seu Elfo, do seu Ney naquela volta ali, porque tudo era um vizinho, né? A gente morava tudo junto, pertinho assim. Quer dizer que tu é meio pupilo deles? Sou meio dali. Depois, o primeiro serviço meu de distância foi trabalhar lá no Birocai, distância do Thales Ferreira, Coronel Thales Ferreira. Que os guri tudo passaram por ali. Começou uns quantos? Puseram, ia te dizer, né? E aí ali tinha o homem velho capataz ali, era um homem velho assim, ó, o Ciro. Ele era um veterinário sem formado, sabe? Um homem que sabia tudo, um homem que fazia tudo. Do campo. E ali tinha um homem, chamava Jorge Canelo. Era um domador da estância. E aí ele domava para a estância, e nós era guria, eu e o Pinto, que nós estávamos por ali, e nós ajudava a galopear os pontos para ele, nós era guria e galopeava, porque fomos lidando com aquele homem velho ali. Isso foi lá que começou o freio de ouro e coisa, né? Porque depois o José saiu dali e foi para São Marco, foi ali que a gente começou. A se envolver mesmo se envolver com o cavalo, né? Aí entrou o crioulo na tua vida? Entrou o crioulo. Depois eu saí de lá,
e fui trabalhar com o finado Mário Vieira. Chamaram Vieira. Aí ali sim, ali foi que eu tive a oportunidade de seguir lidando. Um cavalo. É. Tchê, tua mãe? Minha mãe é falecida também. É? Morreu em 2010. Cheio de lembrança dos teus velhos? É. Tinha só coisa boa. É. Tu sabe, Luiz, que a gente vai permanecendo nesse plano e vai ficando, agarrando idade. Eu sei tudo que passou pela tua cabeça. Que não é fácil, né? A vida vai te transformando, né, Che? Porque a gente voltando lá no tempo que tu andava em volta do seu Ney, aquilo tudo era várzea, né? Tudo era campo aberto. Né? A gente jamais acreditava que um pai e uma mãe ia partir, né? Nunca passava pela cabeça da gente, né? E o tempo vai passando e tu vai vendo que mais uns dias tu que vai, né? Eu me lembro que lá perto de casa tinha um mangueirão de pedra. Esse dia eu tava falando pros guris. Que... Pega um ar, daqui a pouco segue falando. A gente não se vê mais essas coisas. Não se vê. E se juntava aqueles domadores velhos antigos, sabe? Sim. E trazia aquelas potras para ali, para aquele mangueirão e começava a laçar. E tava contando os guris esse dia. E aí saíam galopeando, cada um galopeava o seu e ia embora. Aquelas estâncias ali que era... Aquelas estâncias ali eram muito grandes na volta, né? Era São Fernando, São Benedito, a Vigia, que era uma estância muito grande ali. Grande. E o Franklin Jorge também, que era hoje. Que aquilo ali era uns campos, era só campo, né? E aí naquele mangueirão ali eles faziam aquelas pegadas de potro no final de semana e ele não vê mais isso. Não vê mais. Não vê. Mas Luiz, tu olha comigo que a gente vive, a gente que está aí dos 50, tu com 50, eu com 54, que fiz agora no final do ano, a gente vive um período intermediário, né? A gente enxergou o antigo, né? Vive alguma coisa desse antigo e está vendo toda essa modernidade que chega, né? Que chega. É verdade, a gente está bem no meio, né? A gente está vivendo os dois tempos. É verdade. Para te ver, que não se vê mais isso mesmo. Não né? vê. E que coisa engraçada que tudo que era infância para a vida toda, né? Talvez o cavalo ele te agarrou lá atrás, para não te largar mais. E depois eu fui, né? Me virando sozinho, eu digo assim, eu saí no rastro dos guri. Sim, claro. Então os guri foram os primeiros, eu saí no rastro deles. O primeiro, eu te ver que eu comecei tão cedo, que eu tenho um terceiro de 21 dias no Farroupilha. Farroupilha parou quanto tempo? Parou de fazer camperiada ali. Faz anos. Foi pra final o Pinto, o José, o final Toledo e eu. Correu. 3 irmãos contra o José, e eu lembro que eles botaram um gado no canto lá do mangueirão. E as duplas de paleteada tiravam de lá o gado, partava e corria, né? Não tinha essa corrida. Então, tradicional. Tradicional. Aí o final Toledo correndo. Tu correu com o José? Eu fiquei em terceiro, ele quarto. O José ganhou o Pinto segundo. Tu vê, né, chefe? Che Luiz, e tu vai para assistência trabalhar aqui com o coronel e dali tu vem para onde? Dali eu fui pro final do Mário. Ah, exato. Na verdade eu fui lá pro Rincão São Miguel, uma instância que o final do Mário arrendava lá, que era do final do Fernando Chimes. Foi para lidar com cavalo ou para com campeiro? Meio geral. Meio geral. Meio geral. E dali, ele recém tava chegando no Alegrete, final do Mário, tinha comprado essas instâncias aí. Daí eu vim para João Delfino ali, foi quando começaram. Aí tive 11 anos ali. Dali, 11 anos trabalhei com eles. E dali, eles montaram um negócio no Uruguai, de cavalo lá. E aí foi eu e o Pinto para lá, pro Uruguai. Eu, o Pinto e o Porcão, fomos para lá lidar, tivemos um ano lá. E lá teve o freio da FIC, o primeiro freio da FIC que teve, internacional, que era o freio da FIC lá, que eles fizeram lá. E aí nós lidemos lá, eu e o Pinto, eu ganhei o freio da FIC, eu era muito novo ainda, eu tinha, acho que naquela época, 24 anos por aí.
Foi o primeiro freio da FIC, quem ganhou fui eu. Tu vê? Ganhei da FIC e do Brasil. Numa égua se chamava... Ah, esqueci que era Fortins. Não lembro o nome da égua. Tu vê como é que são as coisas, né? A gente Isso convive... 94 por aí. Convive, muitas vezes não sabe da vida dos outros. Não sabe, né? Porque cada um pega um caminho, né? Claro. Tu vê como é que é. E de lá tu volta pro Brasil, Che? Voltei aí, passei por aqui, estive em Rosário, lidando, depois fui para Santa Catarina. Tive uns 2 anos lá. Dali fui para São Paulo. São Paulo. Ah, é? Tu teve uma temporada lá, né? Lá tive um tempão lá. Teve com o Bom Jardim lá, não foi? Estive lá. Lá La Passion. Ali sim, ali foi quando eu comecei, né, antes, né, que por aqui eu tinha ganhado umas provas já tinha campeonato, tinha 4 campeonatos ganhando. Pois Luiz, eu me lembro bem de uma campeonato que tu ganhou, em 21 dias. Tu ganhou o titular da quinta, te lembra? Eu não lembro o nome do cavalo. Titular da quinta fui eu que trouxe para o Alegre aquele cavalo. A gente veio levar um cavalo para Porto Alegre, lá para o Cristal. E me ligaram para pegar esse cavalo em Pantano Grande e eu vinha cruzando em Pantano Grande, quer dizer, eu ia cruzando no sentido Porto Alegre. E eu disse assim, ó, hoje eu não posso, mas amanhã eu tô lá para carregar. Eu disse, não, pode ser amanhã, então tá. Eu descarreguei em Porto Alegre e fiz uma redonda, carreguei em Pantano de volta o titular e trouxe. Aquele ano que tu ganhou nele. Não me lembrava o nome do cavalo. Titular da quinta, onde é aquele cavalo. E que cabanha linda, diga-se. Da quinta, eu tive lá um tempo lá também. Eu lidava, não um empregado, mas lidava, porque o final do mar era gerenciava lá, né? E eu ia pra lá. Muito, eu me dava muito bem com o domador de lá, que era o Marisson. Meu amigo. Tu correu o mundo, né, Che? Se vê, né? E aí depois do Jardim, depois do Monjardim, eu voltei pra Cruz Alta. Vim pra Cruz Alta, mas nisso dessa cruzada que eu tive lá no Monjardim, tive um bocal de prata, um bocal de ouro que eu não consegui correr uma égua, o Daniel correu. Essas tudo me arredomou, né? Tu vê? E fora as premiação boa que eu ganhei, né? Em lote, né? Só lá pra cima eu ganhei 8 motos. 8 motos, Che? 8. Tu vê, né? Uma trajetória belíssima. Mas creio. Che, tu estuda até que sério, homem? Até a 7ª. Até a 7ª. Não cheguei a terminar bem a 7ª. Abandonou. Porque o cara precisava trabalhar, né? Naquela época era meio complicado. E aí nós saímos. Na verdade até a 7ª porque o coleginho lá não comportava mais. E era um coleginho tipo um polo que tinha no coqueiro ali. E aí ele era até a 7ª e tinha que portear. E a infância no coqueiro, Luiz? Vamos voltar lá atrás. Você vê gaúcho, né? Boa, né? Se o cara pudesse voltar de novo, né? Mas não volta. Não volta, né? A vida e o tempo são implacáveis pra gente, né, Che? Imagina o cara voltar com a cabeça que a gente tem hoje, né? Mas é que a vida é bem assim, né? Não volta, ela vai ter dando ensinamento, vai ter tirando o vício, né? Não tem, né? E aí tu vai te dando conta que na verdade tu não pode perder a oportunidade, né? Não pode. Porque não existe oportunidade perdida, na verdade. Não existe, tu perde e o outro pega, né? É verdade. Então tu tem que exercitar sempre, né? É bem assim. E tu sabe que eu acho que essas oportunidades que eu perdi foi bem pouquinho. Che. Mas tem que ter visão dele. Che, algum esteio na vida também? Esteio desde 87. Tu vê, né? Que quando eu fui para essa cabanha do Dr. Thales Ferreira lá, era a cabanha de gado, né? Shorton. E nós ia para esteio, nós ia levar os touros, né? Foi 3 anos levei esteio. Eu e o Pinto nós ia para esteio, com o Ciro que era o capataz, cabanheiro, meio gerencial. Ciro já é morto já. Ciro, tio do Felipe. Conheci, Ciro. Aquele homem, ele era meio... Cabanheiro era bom. Não, era cabanheiro e sabia tudo, né? Mas depois ele saiu dali, foi para São Fernando, foi aí que ele se amolou depois, né? Mas aquele homem era um homem que tu via assim,
Não dava como um capataz de estância, né? Um homem que sabia tudo, né? Tu vês, o dia a dia não é brinquedo, né? Um dia a dia que tu conhece as pessoas, né? Às vezes é um baita de um ovo de peliche, né, pai? Não é, vamos baixar lá. Pior é, eu sempre tô dizendo. Tu sabe que nós redomolhou tudo ali, né? Acredito. E é uma escola, né? Mas creio. Nós saímos dali, bueno, eu tinha 16, 15 anos mais ou menos. Eu sabia coletar carneiro, inseminar ovelha, fazer lavagem em vaca e inseminar a vaca. Tu vê, né? Todos nós, né? Não tinha curso nenhum. Aprendia com ele ali. Tu sabe que eu falava isso hoje, no final do programa, que a gente tem que se especializar nas coisas, né, Luiz? Senão... Tu tem que se fazer necessário, essa é a grande verdade, entendeu? Tu tem que aprender de tudo e procurar ser meio que bom em tudo. Pior que é verdade. Claro, que precisa necessitar de ti pra tu estar no lugar, tu entendeu? Porque se tu é um meia roda, não tem muito o que fazer. Tu fica virando, né? Cai aqui, cai ali, mas o índio quando ele fica especializado numa profissão, ou ele faz meio que de tudo, né? Tu sabe que o cavalo naquela época não era uma coisa assim que te dava dinheiro, né? Na época nós começamos, domar era normal, domar e coisa, né? Depois que veio essas provas de 21 dias, freio de ouro, que começou a melhorar para nós. Claro. Então é aí que nós tivemos que arrumar um espaço assim, como não ser melhor que ninguém, mas... Sim, exatamente, mas tem que ser, né? Não, mas olha, e outra, né? Desconduta, né? A conduta nesse meio aí é fundamental. É fundamental. Porque hoje, a gente que vem vendo a transformação, de primeiro, o peão era no galpão, né? Sem senhor para cá, sem senhor para lá, e PT saudações. A hora do evento, quem aparecia muito era o patrão, né? Sim. Hoje não. Hoje o patrão anda junto com o peão, carrega o peão, carrega, por exemplo, o domador ou o ginete que monta para a cabanha, junto em tudo que é evento, né? Pois é, e tu vê isso aí, como nós estávamos falando atrás agora, nós vivemos já isso aí. Claro. Né? Já vivemos lá atrás e nós estamos vivendo agora. Exato. Era diferente primeiro. Diferente. Hoje não. Ele tem um certo destaque e hoje ele abriu espaço e a rede social e a televisão. Claro. Essa distribuição fez. Muda muito. Os caras hoje viraram atleta, né? Isso é verdade. É verdade. Hoje tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Tá nesse meio aí, né? Tem que estar aliviando, tem que estar trabalhando. Tem que. Não aguenta tirão. Senão favorece o animal, né? Já passa do que eles querem. E a Luiz, você lembra do primeiro ponto que tu galopeou, Che? Primeiro ponto que eu galopei, me lembro. Foi lá no Birocai, lá nessa estância do Birocai, lá um caulo preto, o Pinto. O Pinto? O Pinto. E naquela época o cara não tirava agarrada, né? Tinha que soltar, né? Era uns cruza mestição, assim, meio crioulo com mestiço. E eu era meio influído a ginetear gado. Era meio ginete de gado e coisa, e eu nunca tinha montado em cavalo. E aí eles me amadrinharam e coisa, não me deixaram cair. Aí eu peguei gosto. Aí segui lidando, peguei gosto de galopear, passava galopeando. Agora a primeira galopeada de potro, a primeira gineteada que a gente faz, nunca esquece isso. Nunca esquece. E depois, sabe que depois que eu vim aqui pra Adriana, tinha um domeiro ali na frente da Adriana, no final do Raimundo ali, Zeca Fagundes. O avô dele, o tio dele era capataz ali, ele trabalhava e domava ali no final do Raimundo. E eu ia pra lá. E em seguida eu via ele no rodeio do Querência. Aqueles rodeios vai dar o que falar, né, Che? Tá, né? O rodeio mais gaúcho que eu já fui até hoje é aquele do Querência. Eu ia de a cavalo dali da Adriana. Eu tinha um cavalo colorado, tava com 5 ou 6 galopes e tinha um baile lá, eu peguei e saí naquele ponto e fui pra lá. E amanheci com ele atado lá debaixo de um galpãozinho, tinha umas mangueiras lá deixei atado. E o finado, não é finado, o que era patrão lá, como é que é o nome do homem velho? O Quirino? Seu Quirino. É vivo ainda, né? Vivo. Seu Quirino era muito meu amigo. Seu Quirino foi lá e soltou o cavalo. Tirou os arreios e largou o cavalo. No outro dia eu fui sair, não tinha o cavalo, não achava o cavalo. Ele tinha largado. Largou um potreiro ali pra trás ali. Aí eu tinha que ir embora, a gente larguei de a pézito, mas deixei os arreios tudo lá no CTG. Não chegou a falar com ele? Não falei, mas ele era muito meu amigo. Ele sabia que era eu que andava a cavalo. Claro. Pegou e largou. E aí depois eu subi, de tardezinha, no outro dia eu fui lá e busquei o cavalo velho.
Dava umas galopeadas depois pra camperiada ali também. Ali Pedro Lopes, aquela turma toda lá, era um festival com aquela galopeada depois. Era. Finado José, tu teve alguma passagem com ele não? Uhum. Meu amigo, era meu amigo. Ele era amigo dos cantos, faz variedade. O dedo velho dava o que fazer, não sei. E o homem era o homem do cavalo, né? De tudo, né? Fazia qualquer coisa, né? Um homem que na corda se governava também, né? Um homem que pialava, que Pialava. era louco também, não chefe. Tu sabe que eu fiquei uma semana com o José no Estranhorte ali. E saímos para correr um terneiro, chefe. E ele laçou o terneiro. Aí eu partei curando e ele disse assim, não, tio, agora tu fica agarrando aí, eu vou botar um pialo nesse terneiro, vai de todo o laço. Cheio, botou tudo as rodinhas na mão assim. E eu alinhei assim pra ele. O terneiro correu em direção à vaca assim. Achei quando o terneiro alinhou, que firmou mesmo, ele empurrou, mas empurrou com vontade. Chegou desse tamanho assim, só eu, pescoço. E os cachorros, botou nas mãos. Nas mãos? Mas cheio, o terneiro velho virou, ele abriu o peito, onde é que tu vai, terneiro velho? Ficou lá na ponta do laço. Tinha uma vez numa camperiada, vixe. Uma camperiada vinha laçando, laçou, não sei o que aconteceu, se a égua veaqueou com ele ou virou com ele. Agora tordia do seu Pedroso, rapaz. Assim como ele bateu no chão, ele teve com o laço cortado. Se o seu Demetrio Pedroso. Exatamente, é uma tordilha dele. Ele é muito mimosa, o homem vai sempre trazer o palpado, né? E o José com uma violência bárbara naquelas pernas, né? A hora que apertou, mesmo que convidou, eu não senti. Eu me lembro. Aqui quando ele bateu, você não acha mais um homem que faça isso? Não. Que, cheio, pra te ver que não é fácil, né? Tu vem desacomodado, porque tu vem atendendo a vaca, né? Tu vem dançando com o corpo à frente, né? Bateu. A hora que sentou viaquear, né? Deus, não deu tempo de nada, né? Não deu tempo de arrancar a faca. Mas não é assim, né? Não não tem. Um homem arrancar uma faca, corta um laço. Não acha? Se enredou no laço, teve com o laço cortado. Cortar, ligeiro. Não, muito ligeiro. Tem alguma passagem com o José? O José tem algum. Luiz, aí tu vem pro Alegrete e te casa, homem? Não, meu Alegrete eu vivia aqui, quando eu tava na Adriana, eu já passava naqueles CTG dos Caranchos ali, a gente passava por ali, com os chimarrão e coisa, eu conhecia a Cleive por ali. E aí, nem se casemos, se juntemos. Quando eu subi pra Santa Catarina, ela foi comigo. Já, dali já... Tiveram junto pra... todo o tempo. Até agora. Um bom tempo, né, chefe? 28 anos. 28, chefe. Teu guri tá com que idade, chefe? O mais velho tá com 17. E o outro tá com 13. O outro não, o mais velho tá com 17 e o outro tá com 11. O Arthur tá com 11, fez 11. Foi bastante fluido pelo cavalo. E o Arthur que joga bola agora. O mais novo? O mais novo, é. Tem fluido, chefe? Agora ele tá mais no futebol, né? Mas ele já, desde os 3 anos, no cavalo, mas... Ele faz qualquer coisa assim de cavalo. E o mais velho tá lidando com o quê? O mais velho consegui formar ele em inglês agora. Que maravilha. É só estudo. Fundamental, né? Mas eu dizia uma coisa também, o estudo é fundamental, mas a base de tudo é criação, né? Criação. Conversa, né? Criação hoje tem, né? É verdade. Como eu digo, e louco nenhum piala. Mas o braçal tá se extinguindo, né, Chico? Todo mundo hoje quer ser doutor, né? Tu não acha? Hoje um rapazinho que trabalhou comigo, o Guichon, esteve aqui. O Guichon? O Guichon meio se redomoniou comigo nessas coisas por aí. Você criamos aí junto, lá no coqueiro. E ele sempre acompanhou nós estávamos trabalhando, sempre tinha uma boca pra ele, sempre a gente conseguia uma boca pra ele ia trabalhar com alguma coisa. Hoje ele tem as coisinhas dele aí ali no Oswaldo Aranha, ali, casou com a guria tem um campinho ali, tem o gadinho dele, trabalha por conta. Sim. E me disse que antes ele trabalhava daqui a distância, coisa. Hoje ele aprendeu a fazer as coisas e já trabalha por conta. Trabalha com alambrado, trabalha com madeira, trabalha com... Agora tá fazendo umas grades, um cara veio falando. Se hoje convidar ele para trabalhar numa estância pequena, ele não vai. Porque eu tô dizendo, se especializa, né? Então, falando ali. Tá terminando a mão de obra. Essa hora que vai trazer chuva, chefe. Tomara, Deus, estamos precisando de uma chuva, né? Tomara, Mas se tem essas galopeadas ali, pô, melhora bastante, né?
Aí a feia coisa se não tivesse a chuva, né? E agora eu plantei uma pastagem ali. Tomara que venha com essa chuva. Luiz, e esses teus cavalos chegam 21 dias? Como é que tu começa eles? Tu sabe que a gente fala, a gente que convive com cavalo, a gente conhece o jeito de cada um, né? Sim. Mas muitas vezes quem nos vê no canal não sabe nem como é que você começa um cavalo, né? Tia, na verdade, assim, ó, eu não começo o cavalo que me começa. Porque eu não consigo ver os primeiros galopes se vai dar ou não, entendeu? Eu levo eles até uns 10 dias, mais ou menos. Se eu vejo que dá, aí eu começo a botar as domas que eu tenho que botar. Se não dá, eu tento domar pra Tocar pra frente. pra tocar pra frente. Porque 21 dias tem uma ciência, né? Ah, tem. Não é assim, né? Eu sempre digo, Chico, uma coisa assim, ó. O animal não adianta, é mesmo que o ser humano. Tem uns que são bons de serviço e tem uns que não são bons de serviço. E aquele animal bom de serviço e inteligente é que tu vai chegar. Pior que é, mesmo. Disposto. Disposto? É aquilo que tu vai chegar. Não adianta o cavalo, se tu não ter 10 dias, se tu não conseguir tirar nada dele em 10 dias, tu não vai tirar em 21 dias mais. Verdade. Né? Eu não judio de cavalo, o cavalo meu não apanha. Se apanhar é porque não vai chegar. Então, e aí eu corro poucas provas, as poucas provas que eu corro é pra mim ir lá e fazer alguma coisa. Claro, não dá pra sair de casa, mas roupa, às vezes o cara chega lá e não faz nada, né? Mas faz parte, mas tu tem o teu bicho. Uma carreira, se tu tem carreira em casa, chegar lá, teu carro não corre, faz parte. Vai a chuva, eu fico feliz de ter um monte de gurizada que me acompanharam, de guri, que eu digo assim, né? Claro. Que como esse aí que tá aí, ó, o Alisson, esse moreninho que tá aí me ajudando, isso aí é na idade do meu filho mais velho. Mas então, todo mundo precisa de um mestre, né? E a gente vai... O que tu teve na tua infância. Todo mundo busca, né? Uma referência, né? Poucos seguem, o mesmo que o Rizado é um guri que eu quero ver e seguir uma trajetória bonita. O Rizado começou com vocês lá, eu lembro. O Wagner, hoje o Wagner tá bem empregado. Outro também, né? Guri. Então, todo mundo busca uma referência. E que bom, se tu analisar pelo teu lado, que tu é referência para alguém, né? Pois é. Sinal que tu construiu alguma coisa, uma trajetória, né? É bem assim. E tu vê o Arthur, meu guri pequeno, mas ele se criou desde os 3 anos junto com nós. Ele que me ajuda a galopear potro. Ele me ajuda e ele enxerga as coisas. Se eu estou trabalhando um potro para ir para uma prova, e se ele está junto comigo, ele diz, esse aí não vai. Ou esse aí vai dar, entendeu? Ele já enxerga as coisas. O guri já entende. Ele conviver também, né, Lúcio? De tanto conviver com a gurizada, junto com os guris. E sangue não é água também. E eu vejo que ele tem uma cabeça já de adulto. Sim. Mas o guri convivendo com o outro, já é adulto cedo, né? É adulto cedo. Já sabe embussalar um cavalo, já sabe chegar num cavalo, já... Se tocar dele, mandar ele malhar um cavalo, ele chega, sabe como chegar na pata do cavalo. Isso só se aprende com convivência, não tem jeito. Não, é verdade. Isso é a mesma coisa que tu pegar um cachorro. Ensina um cachorro desde novinho e pegar um cachorro grande para ensinar. Tu não consegue? Com certeza. Sem falar na confiança, né? Na confiança. E o bicho te conhece, né, Luiz? Conhece. O cavalo, principalmente, o bicho que depois de agarrar a confiança e te conhecer, não é brinquedo, né? É verdade. E tem uns animais caboteiros que a gente vê, né? Os homens tem aquele tema do Lisandro mesmo. O louco chega nas carreiras num bagualidor, acho que é. E meio que você passa nas conjunturas e vem pra desmandir o cavalo velho e apertar o bocal, né? E o cavalo velho meio que as turmas conhecem ele, não tá vendo? Que letra aquela, gente? É bárbaro. Eu escutei esses dias, tu tocou, faz hora que tu tocou. Eu escuto ela e fico só imaginando cena, a gente que convive, né? Aquilo ali é só pra quem... Quadra, né? Quadra de boliche de campanha, aquilo ali, né? Cancha de carreira de campanha. Eu escuto muito aquela música velha do boliche como é que é o nome daquele cara que canta? Eu esqueço. O gato velho que os cachorros fazem...
Passando aí. Você na ilha, aquele é mais bonito. Né? Tchê, o bolicheiro velho é a Laripa, né? Pô. Tu passa lá ele é. Tchê Luiz, quantas camperiadas? Tchê, 4 camperiadas primeiro. Acho que 21 dias. Eu acho que uns 3 terceiros e uns 4 segundos, eu acho também. Né? Mas que eu lembro assim, de primeiro são 4. Cheia a saída com aquele cavalo do Thales. Ah, o Rosílio Thales, que pingo bueno aquele. Baixa a saída. Eu presenciei todo o movimento. Né? Aquele cavalo podia ter me dado um bocal de ouro ou um bocal de prata naquela época. Verdade, né, senhor? Mas foi a época que eu fui embora para São Paulo, né? Os guris contam da prova, isso é fantástico. É muito bom aquele cavalo. É como a gente tá falando, aquele cavalo me conhecia e eu conhecia ele. Porque quando ele foi pro Márcio, eu disse pro Márcio, esse cavalo tem que usar tal freio nele e não dobra ele. Que aí tu vai andar bem com ele. E aí eu acho que o Márcio andou meio dobrando ele e o cavalo não aceitou. Luiz, e hoje vou querenciar aqui no Brandão, chefe. Tô aqui, cuidando. Tá com quantos cavalos aí? E agora eu devo estar com uns 11 cavalos. Mas eu me mantive até uns 2 meses atrás aí com falta de cocheiro. 14. Eu enxergava um pouco dessa crise mais dificultosa no cavalo, não podia te defendendo então tranquilamente. Até nessa época assim de agora de dezembro até final de janeiro é assim. Começa agora de fevereiro, começa a chegar os bichos para esteio já, né? Já tô com 2 redomoniando para esteio. Os passaportes que começa agora em abril. E estão chegando. Pergunta para nós fechar. Para nós fechar nossa entrevista. Se tu tivesse que voltar lá atrás, tu começaria tudo de novo com o cavalo? Eu não digo tudo, mas a metade da metade para cá eu começava. Não digo lá atrás, mas a metade eu começava, eu acho. E o que significa o cavalo na tua vida? Eu acho que tudo que eu consegui, do que eu sobrevivi até agora, sabe, foi do cavalo. Meu serviço todo quase, sendo lá atrás que eu comecei a trabalhar de empregado, tipo de empregado, que hoje faz 6 anos que eu tenho meu CNPJ, que eu trabalho por conta. Então eu acho que o cavalo foi tudo pra mim até agora. Tudo que eu consegui, que eu digo assim, como eu estava até falando, né? Das premiações que eu ganhei, do que eu consegui, né? As amizades, né, Luiz? Cavalo abre amizade. Porta, né? Tem. E fiz amizade nesse mundo velho. Cheio de nego velho, a fonte. O Afonso, eu tenho um laço ali e uma tesoura que ele me deixou. Meu Deus. Chegava tanta alegria no semblante daquele moreno. Os pouco tempo que convivi com ele no esteio. Aquele homem era amigo dos amigos. Mas credo, não tinha parado junto ele, não. E homem do cavalo, né? E a metade das coisas que eu aprendi em provas, assim, quando eu chegava, que ele estava, coisas que eu não sabia, que eu não tinha, assim, os atalhos. Entendo. Ele cansou de montar cavalo para mim o veterano ensina, né? Nas provas e me dizer, amanhã esse cavalo faz assim que ele vai andar. Nego velho era refinamento. E quando eu soube da notícia da partida dele, até nem acreditei pela alegria, da forma que foi, pela alegria que era aquele moreno.
Bah. Aonde ele estava, era gente dando risada. Né? Tchê, aonde nós chegava, onde nós estava, acampamento sempre era junto com ele. E ele era um homem que tinha que respeitar, né? Porque quando começou o freio de ouro, eles começaram, né? Cheio, teu irmão mais velho, José. O José pra mim, foi assim, ó. Foi um homem, um espelho, né? Porque ele também, ele teve pouco, não teve essa aspiração no caso, né? Porque ele não teve oportunidade muito dele. Mas ele foi um homem que ganhou o primeiro bocal, que não era bocal de ouro ainda, né? Que foi as primeiras provas inéditas do esteio, foi ele que ganhou. Um cavalo tirou altero da escondida. E aí, cavalo. E as domas, né? Que um homem que domou bastante. É verdade. E doma ainda, né? Tá lá pela vacaria, não tá? Né? Mas eu não tive oportunidade de trabalhar junto com ele como o Pinto teve, o Solon teve, entendeu? Eu nunca trabalhei junto, nunca acompanhei ele junto. Os outros sim. Todos irmãos. Os outros sim, acompanharam. O Pinto, todo homem atracador, né, Chico? O Pinto é. O Pinto também, quase toda a vida dele trabalhou fora, né? É verdade. Então, sempre um cavalo. E não... Tipo, aqui mesmo em Alegrete ele deixou pouca história, que eu digo, porque... Claro, sempre foi fora do Sempre foi fora. E o Solonzinho voltando agora. Pois é, o Solonzinho tá aí de volta. É o mais novo, né? É o mais novo, é. É uma figura. Tchê, nego velho, foi um prazer imenso vir projetar contigo, contar um pouco da tua vida, né? E ver a emoção que tu sente quando tu fala dos teus, quando tu fala dos teus amigos, né? Quando tu fala da tua família. E só quem tem criação, quem conviveu e viveu alguns momentos com os seus, transmite isso na fala e no olhar. Não é brinquedo a gente permanecer nesse mundo velho, né? Não é, né? Por mais que a gente sempre se alegrar, de vez em quando ele se torna triste. Né? Que a falta judia, né? Ei, tu vê, né, Simão? Agora com essa pandemia aí, foi um lote de amigo, né? Deus do livro, não fala. Não foi fácil. Mas estamos levando, né? Tranquilo. Tem um jeito. Tá, nego, velho? Tá? Tamo junto, fica com Deus. Obrigado, velho, tá? Igualmente. Tamo junto, precisar de um amigo, é só prender o grito.